E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Canto do Pires, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de Cartola, analisando a nossa rodada. Eu avisei que ia acabar ter meu recorde, não avisei? Pois bem, vamos comentar isso mais ao longo do vídeo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bora lá, gente, vamos começar falando dessa rodada, né? Eu falei que ia bater nosso recorde, e batemos, né? E também, bom lembrar que nesse vídeo mesmo terá a nossa base para a próxima rodada. Próxima rodada que terá apenas 6 jogos válidos para o Cartola, né? Então, vários times como Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense não estarão disponíveis para serem escalados. Por quê? Porque vai acontecer o Super Mundial de Clubes. Então, esses times não podem, não vão poder jogar a rodada. Mas, falando dessa especificamente, batemos nosso recorde. Poderia ainda ter sido melhor, mas também poderia ter sido pior, porque dependemos de uma sorte, um pouquinho de sorte nessa vida é sempre bom. Mas fizemos 128 pontos, quase 130. A média foi 71 pontos, foi uma média alta para a rodada, né? Me lembrou muito aquela rodada em que eu fiz 99 pontos e achei que fui mal, né? Mas nessa a gente conseguiu ir bem. Conseguimos valorizar 5 cartoletas numa rodada que teoricamente era um pouquinho mais difícil para valorizar, porque o mínimo para valorizar de vários jogadores estavam altos, tá bom? Mas ainda assim conseguimos valorizar muito bem. Já chegamos a 160, que é um bom número, ok? Então vamos comentar um pouco por cima dos nossos jogadores, depois vamos para os detalhes. Nosso principal destaque é o Caio Jorge, 19 pontos, 2 gols e é, teve ainda 3,30 de média básica, né? O que é abaixo do que ele normalmente faz, mas normalmente quando um jogador faz 2 gols, ele fica por isso aí mesmo, fica nessa base de no máximo 20 pontos. Não sei por que acontece isso. Não sei se o Cartola para de contar ponto pra eles, ou eles também param de jogar, né? Porque já fizeram 2 gols. Então, não precisa de mais, né? Eh, mas fez 19,30, poderia ter sido nosso capitão. Escolhemos mal o capitão nessa rodada, por incrível que pareça, né? Escolhemos nosso Memphis Depay, que fez apenas 2,60 e que, graças a Deus, foi substituído pelo Eric Pulga, que fez 13,30, né? É, se o Wesley tivesse feito uma falta apenas, ele já iria para 2,50 e aí o Eric Pulga ia entrar também, né? Mas não ia entrar como capitão. E essa foi a grande diferença para essa rodada pra gente, né? A gente conseguiu essa ótima pontuação nesse pequeno detalhe, né? É, também Kaique Bruno entrou na nossa equipe, o que fez muito bem pra gente, né? Eu já tinha comentado sobre ele na montagem da nossa equipe, que era uma ótima opção. Porém, o Wesley, com o favoritismo do Flamengo, na minha percepção, também era uma ótima opção. E o Cruzeiro jogou contra o Palmeiras, que é uma equipe muito difícil de jogar contra, né? O Palmeiras tinha ganhado todas as suas partidas até, até a partida contra o Cruzeiro, né? Fora de casa. Então, eu achava o Wesley uma melhor opção. Mas o Kaique Bruno também ia de muita média básica. A menor pontuação dele no Cartola tinha sido apenas de 3,30. Ou acho que até mais, na verdade, para ser sincero. Então ele é um jogador de muita média básica e conseguiu fazer 14 pontos sem o SG dele. Teve também assistência, mas fora isso, ele fez 9 pontos de média básica. Então foi muito um ótimo desempenho para um jogador que também já vinha tendo ótimos desempenhos, né? O Wesley, decepção também, eu esperava mais do Internacional também. É, Quem me segue no Twitter já sabia que eu também não, por mais que o Internacional tenha desempenhado mal e decepcionado, no Twitter já tinha direcionado algumas pessoas que o Alan Patrick, que estava no mais escalados em mais uma rodada, não iria bem, tá? É uma aposta ousada por parte minha, né? Mas é a segunda vez que ele tá no meu Top Micos, que é o meu quadro lá no Twitter. E é a segunda vez que ele não corresponde. A primeira vez, na verdade, ele nem jogou, né? Então não conto muito.
Mas na segunda, jogou e foi mal. Ele fez apenas 0,1 ponto, né? E ainda foi suspenso para a próxima rodada. Ou seja, não vai enfrentar o Atlético Mineiro. Tá bom? Mas voltando ao Wesley, decepcionante. Esperava mais média básica dele, esperava gol dele, porque ele é impressionante. Esse senhor não consegue fazer gols. Ele pode dar assistência, mas ele não vai fazer gol. Então, e além disso, foi uma partida fraca para um jogador que tem muita média básica, mas nessa rodada não consigo corresponder. Ok? Mas vamos aos detalhes. É, vamos aqui para o nosso time inteiro, né? Marcos Felipe, tá bom? Perdeu o SG no finalzinho do jogo, né? Infelizmente. Foi de pênalti, então não tinha muito o que fazer, mas já tinha feito 3 defesas. Então, se tivesse conseguido garantir o SG para 8, é, para 8,90, ia ser uma ótima pontuação. Então, a gente ia ganhar mais 6 pontos, né? Então, a gente iria para 134, já seria um ótimo. É, Tinha outras opções melhores como goleiro, porém ele estava bom para valorizar e numa rodada que todo mundo precisava de muito para valorizar, eu acabei optando pelo Marcos Felipe por ele ter o potencial de SG e também por por estar barato para valorizar, né? Precisar de pouco para valorizar, então dá uma diminuída nesse mínimo para valorizar. Mateuzinho foi muito bem, muito bem. Na verdade foi uma partida ok, né? Apenas 2 desarmes e uma falta sofrida, tirando o SG. Mas é a média dele, né? Ele mantém essa regularidade de 8 pontos, 6, né? O Corinthians não fez uma partida boa de jeito nenhum, né? Empatou com o Vitória, que vinha sofrendo gol todos os jogos. E o Corinthians conseguiu empatar em 0-0 na Neoquímica Arena. Então foi uma ótima partida. O time conseguiu ser vaiado, o que é muito raro de se acontecer nos jogos do Corinthians. Então, Corinthians em crise, mas o Matheus Will foi bem. E pro Cartola é isso que interessa, né? Essa parte do torcedor fica pro pessoal. Kaique Bruno já comentamos. James fez ótima partida também. Fez 3 desarmes. Ele é um dos zagueiros que mais tem média básica no Campeonato Brasileiro, né? Então ele não depende tanto do saldo de gols. Se tivesse sofrido, ele ainda faria 4,50, o que é muito bom para um zagueiro, tá bom? Zagueiro, se não é para pontuar com SG, ele vai pontuar com talvez com gols de cabeça, né? Ou com assistência se você for o Léo Ortiz, que é o que aconteceu. O primeiro gol do Flamengo foi com assistência do Léo Ortiz e gol do Arrascaeta, né? Então foi uma ótima dobradinha, ajudou bastante a gente. O Flamengo exerceu muito bem seu favoritismo, não era impossível ficar de fora nessa rodada, né? Além da assistência, ele teve 2 desarmes e também uma finalização para fora. Então, foi realmente uma ótima pontuação do zagueiro Léo Ortiz, que vem melhorando no Cartola, né? Ele começou desastrosamente, porque ele não pontuava com nada, mas conseguiu melhorar agora, né? Matheus Pereira, foi uma partida baixa dele, na verdade, né? Em questão de pontuação. Normalmente ele faz mais do que isso, faz seus 6, 7 pontos de média básica. Hoje foi só 4,70, o que tá ótimo também, Matheus Pereira. Parabéns, você é um jogadoraço. O ano passado ele não era assim, ele participava menos do jogo nessa questão de média básica, ele sempre pontuava bem com gol e assistência, né? Ele era mais participativo nessa questão, mas o elenco do Cruzeiro esse ano é, deu um pouco uma encorpada a mais, né? Então isso beneficiou o jogo do Matheus Pereira e também o time todo do Cruzeiro vem numa fase muito boa, uma fase espetacular, já está na segunda posição atrás apenas do Flamengo. E se exercer esse favoritismo de novo contra o Vitória, eles podem virar líder do Brasileirão porque o Flamengo não vai jogar na próxima rodada. Então é uma ótima oportunidade para eles falarem, ó, somos líderes do campeonato. Por uma rodada? Muito provavelmente, né? Mas serão os líderes. Então é isso que interessa, né? John Arias, que estava na última chance de ser escalado nos nossos times, porque ele vinha muito mal, conseguiu ir bem finalmente. Até a assistência ele estava fazendo mais um jogo um pouquinho abaixo, né? Ele estava fazendo 3. É, é, ele estava fazendo acho que 3 e alguma coisa. Aí ele fez assistência e depois pontuou com mais alguma coisinha.
Então, conseguiu sobreviver mais uma rodada. John Arias, muito obrigado pela assistência no final do jogo. E vamos ver o que vai acontecer nas próximas rodadas, se a gente escala ele ou não. A Arrascaeta já cometeu um pouco quando tá falando do Léo Ortiz, né? Uma assistência, um gol e uma falta sofrida. Fora isso, não fez muita coisa, mas ele não precisava fazer mais nada também, né? Ele tá com uma média bizarra de 11 pontos, se eu não me engano. Então ele participa de gol toda hora. Não esperava esse começo espetacular do Arrascaeta, né? Ele não via jogando tão bem assim, né? Na temporada passada ele já não foi tão bem. E o começo dessa não foi também tão legal. Mas está se recuperando muito bem. Tá saudável, então não tá lesionando. Ele tem um cuidado físico maior, né? É, em relação aos outros jogadores do Flamengo. Então ele tem uma minutagem que é um pouco reduzida. Ele não joga todos os jogos do Flamengo. Ele é poupado algumas vezes. Porém, no Brasileirão ele tá jogando toda hora, ele tá fazendo gol toda hora, dando assistência toda hora. Esse é o Rascaeta. O Wesley já comentei, o Eric Puga também comentei. Não comentei tanto assim, então vamos continuar. Uma ótima partida em desarmes, então 6 pontos só em desarme para um atacante está muito bom, né? Ainda deu assistências e eh, ainda chutou 2 vezes para fora e sofreu duas faltas, né? Então, faltou um chutinho no gol aí que eu gostaria, mas tá mais do que bom, né? Ele de média básica ele pontuou 8 pontos, então ótima pontuação para o atacante. E ele é o grande nome do Bahia na temporada e também no Cartola, né? Na vida real e no Cartola. Caio Jorge também comentamos, 2 gols e média básica de 3,30, tá ótimo. Felipe Luiz, não tem o que falar, né? Porque ele é a média do time dele. Então, 12 pontos, muito bom. E aí, terminamos nosso resumão, terminamos nossos resultados. Espero que conseguimos manter, conseguimos. Espero que é isso aí, gente. Espero que a gente consiga manter essa alta pontuação para a próxima rodada, porque essa próxima rodada vai ser para diferenciar, para você disparar ou para encurtar a distância dos seus adversários, beleza? Então, vamos para a nossa base? O que vocês acham? Bora para a base. Então, estamos no nosso campinho. Vamos começar a escalar a nossa base para esta rodada. Não temos muitos nomes fixos, porém, acho que quase metade do time já está decidido. Então, vamos começar pelos atacantes. Caio Jorge não vai poder ficar de fora de jeito nenhum. Vai jogar contra o Vitória. É, O Cruzeiro tá muito bem, o Vitória tá muito mal, o Caio Jorge tá muito bem. Então, ele já tem 20 finalizações no campeonato, então são quase 2 finalizações por jogo. Ele já tem 8 gols e 2 assistências. Então, um jogador que tem uma média de 11 pontos também, o que é espetacular. E, bom, não tem muito o que falar sobre o Caio Jorge. É o que eu já comentei nesse vídeo e comentei em vídeos anteriores, tá bom? Outras opções de atacantes. Hulk, ainda continuaria insistindo no Wesley. Rony, pela média básica que ele tem, por mais que estava em baixa, né, nessas últimas 4 rodadas, né, tirando essa que passou. Ele vinha um pouco mal, mas fez um golaço contra o Ceará. Então, compensou um pouco, né? Outros nomes, o Eric Puga também é um bom nome, tá bom? Uma média de 7 pontos, o que é impressionante, tá bom? Nos últimos 5 jogos, a menor pontuação dele foi 5 pontos, o que tá muito bom. Luciano também ótima opção. Uma aposta seria o Lucero, mas eu não confio muito nesse Fortaleza. E o Lucero não vem fazendo tantos jogos assim pelo Fortaleza. E nas últimas 2 rodadas ele acabou bem zicando um pouquinho, né? 2,80, 2,10. Ele fez uma rodada boa, que ele fez 26 pontos. Foi aquele jogo contra o, Crici, o contra o Juventude que ele fez. Que o time, o Fortaleza inteiro fez
uma quantidade bizarra de pontos, né? E, sinceramente, essas são as opções, tá bom? Não escalaria ninguém do Grêmio, nem do Corinthians, nem do Vitória, nem do Santos. Então, e no Bragantino também, se você quiser usar com o Eduardo Sacha, tá bom? Mas vamos pro nosso meio. Matheus Pereira vai estar no nosso time também. Média de 8 pontos. Nessas duas rodadas que ele jogou, não foi tão bem, mas ele vinha mantendo uma regularidade absurda de que a menor pontuação dele em 6 jogos tinha sido 4,40 e que para um meia é ok, e que até esse jogo aqui não vinha participando de gols, então era a sua média básica. Vamos crer numa melhora, né, da pontuação do Matheus Pereira, que não tá ruim, tá bom? 4 pontos, 4,70 não tá tão ruim, é uma pontuação ok, mas vamos torcer por mais, né? Agora passando para nossa zaga, um pouco difícil falar de unanimidade nessa zaga, né? Mas eu colocaria alguém do São Paulo, principalmente Ferrarese, que tá bom para valorizar também e para pontuar. Ou também um pouco mais ousado no Gustavo Mancha, que tem uma média até que ok de 4,30, né? Muito por conta dessas três pontuações de 8, 7 e novamente 8, né? Então, vamos, vamos ficar de olho nele. E fora ele, os zagueiros do Cruzeiro, né? O Fabrício Bruno e também, cadê? Acho que o outro não tá provável, né? Mas os outros zagueiros do São Paulo, é, o Júnior Alonso do Galo, mas não sei se segura esse SG. Mas ele vem tendo uma boa média de 4,17, tá bom? É, não é um zagueiro que tem tantas pontuações de média básica, né? Porém, um jogador honesto para se ter no time, tá bom? Então não teremos nenhuma unanimidade para lateral. E agora, não, para zaga, né? Agora indo para lateral, Júnior Capixaba nunca pode estar fora do seu time e também Kaique Bruno também não vai ficar fora do meu time, tá bom? O Kaique Bruno vai precisar de uma pontuação bizarra para valorizar? Você está correto. Mas é um jogador que vai te entregar pontuação. Aqui não, você pode ver que isso aqui é um absurdo. E ainda ele estava numa crescente muito boa, né? Ele começou muito bem, deu uma pequena caída, mas que depois já vem subindo de produção de uma maneira absurda. Ele já tem 29 desarmes, então são 2 desarmes por jogo, tá bom? É, e, e temos 12 rodadas, 11 rodadas se passaram, né? Então, se for parar pra ver, são quase 3 armas por jogo, que já dá 4,50 se ele fizer o que normalmente faz. Então, é um jogador muito bom, não vai ficar fora do meu time. Juninho Capixaba, todo mundo já conhece, muito bom de cartola. É, não vem numa fase espetacular, mas vem numa fase muito boa, né? Pro que ele tá está fazendo no Bragantino, tá muito bom, né? Ele tem apenas 3 partidas, é, três, são apenas 4 partidas, fazendo menos que 9 pontos. Então, um ótimo jogador, todo mundo conhece já. Então, nossas laterais já estão fechadas, né? E de goleiro, eu ainda estou em dúvida entre dois nomes, que são Everson, tá bom? Eu acabei de falar sobre sobre, oxe, o Júnior Alonso, né? Que o SG talvez não seja tão provável, mas o Everson também tem uma boa quantidade de defesas, né? São 30 defesas em 11 jogos, então são quase 3 defesas por jogo, que já dá 3,90, que é uma pontuação ok, né? Se ele levar gol, ele cai para 2,90, que foi a pontuação do Marcos Felipe nessa última rodada, né? E também outro nome, os outros dois nomes, na verdade, né? É João Ricardo e Cássio, né? Opa, o Cássio ainda não escalei, mas ele tem uma quantidade de defesas absurda, 38, e o João Ricardo tem 40, né? Então, fica um pouquinho difícil, tá bom?
mas provavelmente eu vou ficar entre João Ricardo ou Cássio, tá bom? Mas será resolvido no vídeo de sexta. De técnico, Leonardo Jardim não vai sair do meu time, então vocês podem ver que eu estou apostando basicamente tudo no Cruzeiro, em todas as posições, tirando o goleiro, que ainda não se sabe o que eu vou fazer. Então, vai ser uma rodada que também vai ser um pouquinho carinha de se valorizar, dependendo do seu time, né? Então pode chegar a uns 70, se você exagerar, 80 pontos para começar a valorizar, tá bom? Mas não vai ser tão caro assim como foi a rodada passada, né? Que eu usei praticamente todas as minhas cartoletas, mas que valeu muito a pena. Então acho que essa rodada vai seguir esse tom, né? E eu acho que vai ser uma boa rodada para fazer diferença no campeonato, né? Então esse foi o vídeo para vocês. Na sexta eu já completo todos esses nomes aqui, no total 7 nomes, mais o reserva de luxo, então são 8. Então é isso, meus queridos. Vejo vocês no vídeo de sexta e vamos quebrar esse recorde de novo. Tomara. Vai ser um pouquinho difícil dessa vez, né? Mas vamos ir bem de novo, passar do 100 e se acostumar com a mitada, né? Então é isso, meus amigos. Até o vídeo de sexta. Tchau, tchau.